Bom, essa é a terceira parte dos nossos vídeos sobre, né, as leis de Newton. E essa aula vai ser sobre... Opa, era o cachorro meio diminuído. Mas essa aula vai ser sobre a terceira lei de Newton, tá? Que é aquela lei que a gente costuma chamar de lei de ação e reação, certo? E tá bom, então para começar essa aula vai ser um pouco mais curta, porque essa lei ela é um pouco mais fácil de ser enunciada, mas eu vou ter que fazer os vídeos extras, além desse específico dessa aula, porque eu sinto que ela é a mais difícil de ser compreendida. Então, ela é mais fácil de enunciar, mas mais difícil de entender. Então, ó, a terceira lei de Newton aqui, ela tá ligada com o seguinte. Eu coloquei essa primeira frase aqui. Sempre que dois corpos, então, sempre que dois corpos aqui estão interagindo, isso é feito através de forças. Então, por que eu estou querendo dizer com isso aqui? Estou querendo dizer que se tem dois objetos e esses dois objetos estão interagindo de alguma maneira, essa interação entre eles ela pode ser descrita como uma força, certo? Então, se um objeto age no outro, provavelmente ele pode mudar o estado de movimento desse outro objeto. E essa mudança de estado de movimento a gente já discutiu que tem tudo a ver com a presença de uma força. Então é natural a gente pensar que interações e forças vão estar conectadas, certo? E é muito importante perceber o seguinte: se o corpo A está interagindo com o corpo B, isso é a mesma coisa que eu dizer que o corpo B está interagindo com o corpo A. E para explicitar melhor essa ideia, A e B, o que é isso que eu estou falando, eu fiz esse desenho aqui, que é um desenho que inclusive tem na nossa apostila. E nesse desenho aqui eu estou representando o seguinte, ó, na direita aqui eu tenho esse corpo A, certo? E esse corpo A, ele está interagindo com esse corpo B aqui. Ó, na esquerda tem o corpo A, na direita tem o corpo B. Esses dois caras estão interagindo um com o outro, certo? Então o corpo A, quando ele interage com B, ele sofre a percepção, ele percebe, atua sobre ele uma força aqui, ó, eu vou chamar de FBA, que é a força que B faz em A, certo? Por outro lado, como A está interagindo com B, B também está interagindo com A. Então quer dizer que B também vai estar sentindo uma outra força, eu vou chamar de FAB, querendo dizer a força que A faz em B, certo? Então essa interação aqui ela acontece dos dois lados, certo? Se eu estou interagindo com você, você está interagindo comigo. Se A está interagindo com B, B está interagindo com A. Então é natural a gente pensar que essa interação acontece nos dois sentidos, certo? Os dois corpos interagem mutuamente um com os outros. E aí o que a terceira lei de Newton está dizendo para a gente? Ela está dizendo para a gente que se eu for escrever ela em forma de vetor, eu vou escrever que é o vetor FBA, ou seja, o vetor força de interação de B com A é igual a menos o vetor força de interação de A com B, certo? Então, a força que B faz em A é igual a menos a força que A faz em B, porque os dois, ó, eles estão em sentidos opostos. Lembra que sempre que a gente fala de sentido, a gente vai mexer com o sinal. E o fato de eles estarem com sentidos opostos, a gente escreve na forma de vetor como se fosse uma força é igual a menos a outra. Então a gente está simplesmente dizendo que elas acontecem com a mesma intensidade, mas em sentidos opostos. Então essa aqui é a primeira maneira, né, de escrever, né, essa terceira lei. E a segunda maneira está logo aqui à direita. Ó. A gente pode escrever sem pensar nos vetores. A gente pode dizer simplesmente sobre as intensidades. Então eu estou dizendo que a intensidade da força AB é igual à intensidade da força BA. Não estou me preocupando com a direção que elas apontam, mas eu estou dizendo que elas têm a mesma intensidade. É a mesma maneira de dizer a mesma coisa aqui. São duas maneiras de dizer a mesma coisa aqui. Então, basicamente, estou dizendo que a força de ação e de reação são iguais. Veja bem, antes de falar esse nome ação e reação, eu falei lá no início, certo? Eu chamei elas de ação e reação aqui. Mas antes de chamar de ação e reação aqui, o que acontece? Eu
eu só falei que existe uma força A e uma força B e dois objetos interagindo. Então, quando a gente chama uma coisa de ação e a outra de reação, parece que elas acontecem uma depois da outra, certo? Parece que a ação vem antes da reação, certo? Parece que assim, se eu empurro a mesa então, depois que eu empurro ela, me empurra de volta. Mas não é assim que acontece. Na verdade, a interação ela é mútua e ela vale para os dois lados. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, isso aqui que eu tinha chamado de corpo A e a força que B faz em A. Isso aqui de corpo B é a força que A faz em B. Essas duas forças elas existem ao mesmo tempo, certo? Não é que uma existe para a outra existir depois. Elas existem juntas. Então não existe essa ideia de uma ação e a outra reação. Mas é comum a gente chamar de ação e reação porque é mais fácil de se referir a essa lei dessa maneira, certo? Mas é importante a gente não ter essa percepção de que uma coisa é provocada pela outra. Na verdade, elas sempre acontecem mutuamente por causa dessa ideia de que elas estão relacionadas com uma interação. E a interação ela sempre acontece mutuamente entre os objetos que estão interagindo, certo? Então, para continuar aqui, eu coloco ó, que as forças de ação e reação elas são aplicadas em corpos diferentes. Isso aqui também é muito importante e gera muita confusão de vez em quando. Porque, por exemplo, assim, tem até um probleminha, eu acho que é na nossa apostila, se não for depois eu mostro ele para vocês, que é assim, ela coloca uma situação em que a mãe pede o filho para empurrar o sofá. Aí o filho tenta dar uma de espertinho e fala para a mãe, não mãe, mas é ação e reação. Se eu empurrar o sofá vai me empurrar, a força vai ser zero, não vou mover ele. Então essa ideia de que a força é feita sobre objetos diferentes, sobre corpos diferentes, é muito importante para esse tipo de confusão que esse probleminha introduz não acontecer. Então o que está acontecendo nesse probleminha? O menino está supondo que tanto a ação quanto a reação, ou seja, as duas forças da interação acontecem no mesmo corpo. E aí, por conta disso, a força resultante sobre aquele corpo é zero, então ele não se desloca. Só que no caso aqui, ó, fica muito claro, ó, FAB está sendo realizado por B em cima de A e FBA está sendo realizado por B em cima de A e FAB está sendo realizado por A em cima de B. Então essa reciprocidade, né, uma força está agindo num corpo, a outra força está agindo no outro corpo, mas elas têm a mesma intensidade, justamente porque a interação acontece nos dois sentidos, certo? Dois objetos interagem mutuamente entre si. Então é importante a gente perceber isso. Ó. Ação e reação acontecem em corpos diferentes. Isso aqui é muito importante para a gente entender sobre ação e reação. E a última coisa que eu vou colocar aqui, que também está descrita na nossa apostila, é bem legal esse trecho da apostila, é que para cada força vale a segunda lei, certo? Então eu vou até grifar esse vale a segunda lei aqui, por quê? Porque lembra que a segunda lei, vou reescrevê-la aqui. A segunda lei ela diz pra gente que força é igual a massa vezes aceleração, certo? Então a gente tem essa ideia de que se você tem uma força, você vai gerar uma aceleração, certo? De certa maneira. Se você tem uma aceleração, quer dizer que você tem uma força. Se você tem uma força, quer dizer que seu sistema está acelerado. Então essa ideia aqui de força ser igual a massa aceleração, ela vale para as forças de ação e reação, certo? Então, por exemplo, se a gente está nesse exemplo aqui, ó, do corpo A e do corpo B realizando essa interação, né, com essas duas forças aqui. Então eu poderia dizer que é a força que B faz em A, certo? Então olha para cá. A força que B faz em A é a força resultante sobre o corpo A. Então quando a gente pensa no formato aqui da segunda lei nessa situação, o que eu teria? Eu teria que a força que B faz em A é igual a massa de A vezes a aceleração de A, certo? E a força que A faz em B? A força que A faz em B é igual a massa de B vezes a aceleração de B, certo? Então, olha que interessante isso que eu estou dizendo aqui.
Eu estou dizendo que, apesar das forças serem iguais, eu posso usar a segunda lei para representar elas. E olha que legal que vai acontecer agora. Se as massas aqui, nesse nosso sistema, forem diferentes, ó, a gente sabe que as duas forças FBA e FAB são iguais, certo? Então eu posso substituir aqui massa vezes aceleração e aqui massa vezes aceleração. Então eu vou ter que massa de A vezes aceleração de A vai ser igual a massa de B vezes aceleração de B. E olha que interessante. Agora eu posso, olhando para essa expressão aqui, ó, eu vou isolar uma das acelerações. Eu vou isolar a aceleração A. Então vou dizer que a aceleração do corpo A ela vai ser igual, vou passar a massa então dele para o outro lado aqui, dividindo. Vai ser igual a massa do corpo B sobre a massa do corpo A vezes a aceleração do corpo B. Então quando eu escrevo essa equação, quando eu escrevo essa equação desse jeito aqui, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que por mais que a força de ação e a força de aceleração a força de ação e a força de reação na minha interação entre os dois objetos seja a mesma, a maneira como cada um dos objetos responde a essa força é diferente, porque essa maneira depende da massa. Então vamos pensar o seguinte: se a massa dos dois objetos MA é igual a MB, como é que fica essa equação aqui? Ela vai dar que a aceleração de A é igual a MA, isso aqui, essa raiz aqui, né? Essa fração aqui. Se as duas massas forem iguais, essa fração vai dar 1. Então eu vou ter que a aceleração do corpo A é igual à aceleração do corpo B. Então o que eu estou dizendo? Estou dizendo que se os meus dois objetos eles têm a mesma massa, eles vão mudar a velocidade, eles vão ter a aceleração igual. Mas e se eles tiverem a massa diferente, MA diferente de MB, certo? Aí a aceleração deles também vai ser diferente. Então a quantidade que eles vão, entre aspas, perceber, ou a quantidade que o movimento deles vai ser alterado por aquela interação pode ser diferente para cada objeto, apesar da força ser igual, certo? Isso aqui é muito interessante e, por exemplo, isso aqui responde para a gente, só para encerrar essa aula, aquela ideia de por que a força, peso, então isso aqui que eu estou representando é a Terra, isso aqui, por exemplo, sei lá, é um astronauta, essa bolinha que é um astronauta. A força gravitacional que puxa esse astronauta aqui para baixo é exatamente igual que a força que esse astronauta puxa a Terra na direção dele. Exatamente a mesma intensidade. Aí você pode pensar, pô, mas se o astronauta puxa a Terra com a mesma força que a Terra puxa o astronauta, por que isso não faz tudo se mover loucamente? Certo? Bom, é por causa dessa ideia. Como as massas desses dois objetos aqui, astronauta e Terra, são muito diferentes, a aceleração que cada um deles vai ter, ou seja, a mudança de movimento, de velocidade, a mudança de estado de movimento vai ser muito diferente. Então, o estado de movimento do astronauta muda muito, o estado de movimento da Terra muda pouco. Só que ainda assim, para o astronauta, essa mudança é pequena, razoavelmente, porque a gente fala que ele está ali num ambiente de microgravidade, a gravidade é muito baixinha. Daqui de cima da Terra, se você pega um objeto qualquer, eu vou pegar aqui como exemplo essa minha caneta. Eu gosto de usar esse exemplo da caneta. A força que essa canetinha aqui, de nada, faz na Terra inteira aqui embaixo dela é exatamente igual à força que a Terra inteira faz nessa canetinha. E isso é muito impressionante. Muito impressionante. E quando eu largo essa caneta, ela cai na direção da Terra,
mas a Terra inteira cai na direção delas. Mas, como a força é proporcional à massa vezes a aceleração, e as massas desses objetos são muito diferentes, quer dizer que a aceleração também vai ser. Então a mudança de estado de movimento deles vai ser muito diferente. É por isso que eu percebo o movimento dessa canetinha, mas eu não percebo o movimento da Terra embaixo de mim. Mas ele acontece. Acontece sim, do ponto de vista dos nossos modelos teóricos para tentar explicar os fenômenos naturais que a gente observa na natureza. Então todas essas 3 leis de Newton aqui, só para finalizar então esse vídeo mesmo, essas 3 leis de Newton, elas são leis que foram baseadas em experimentos para tentar explicar um fenômeno. Então Newton percebeu lá atrás, junto com Galileu, junto com muitos outros antes dele, desde Aristóteles, isso já estava sendo construído, foram percebendo essa ideia de inércia. E aí, ao longo do tempo, muitos experimentos foram sendo realizados, certo? Até chegar um momento em que se concluiu que a inércia era essa propriedade que tem a ver com um objeto manter o movimento quando não existe força sobre ele. Primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton foi quando a gente percebeu que se eu aumento a intensidade do empurrão ou do puxão que eu estou fazendo sobre algo, eu aumento a intensidade da força, a aceleração também vai mudar. Então a segunda lei é simplesmente essa ideia de que a força e a aceleração mudam se eu aplicar elas de maneira diferente. E a terceira lei é essa ideia de que se eu estou interagindo com algo, esse algo está interagindo comigo também. E por conta disso a gente tira uma série de conclusões sobre o mundo ao nosso redor, certo? Infelizmente não dá para a gente entrar muito em detalhe sobre como é que a gente faz essas conclusões, como é que a gente tira essas conclusões no passo a passo, certo? Mas o importante é saber que todas essas conclusões, por exemplo, essa ideia aqui de que eu puxo a Terra com a mesma intensidade que a Terra me puxa, ela é muito bem embasada em experimentos. Eu consigo fazer um experimento mostrando exatamente a diferença de intensidade nesse puxão. Consigo mostrar exatamente qual que é a constante que vai relacionar qual que é a força que a Terra puxa um objeto qualquer. Então todas essas coisas têm experimentos especiais que são feitos em contextos especiais para poder mostrar o passo a passo dessa evolução de ideias, sabe? Então isso eu queria falar nessa aula aqui. Então a gente falou sobre a terceira lei. Então, como eu disse, é uma lei que ela é um pouco mais fácil de introduzir. Essa ideia simplesmente de ação e reação, que a princípio pode parecer uma ideia simples, mas ela é muito complicada e cheia de minúcias que podem dificultar a gente a entender. Na verdade, ela não é muito complicada, ela é relativamente simples, mas ela aparece em algumas situações que a gente não está acostumado. Então isso dificulta um pouco a entender a relação entre essas grandezas, certo? Mas o importante dessa aula então, perceber que ação e reação são forças que atuam sobre corpos diferentes e apesar dessa nomenclatura, que eu acho meio ruim, elas não acontecem uma depois da outra, elas acontecem mutuamente. E uma outra coisa é lembrar que elas estão sujeitas também à segunda lei de Newton, então a gente pode usar a segunda lei para tirar algumas conclusões aqui em cima dessa ideia, certo? Então com isso a gente fica aqui com essa nossa terceira aula de hoje, que é sobre a terceira lei de Newton. Vou fazer mais um vídeo explicando algumas ideias que estão na apostila muito bem descritas, sugiro que vocês leiam, mas explicando algumas situações em que a gente vai ter que analisar usando as leis de Newton. Por exemplo, a gente tem que massa e peso, força normal, a gente tem atrito, lei de Hooke, tensão e tração, etc. Então, a próxima aula, a aula A6, a aula relacionada ao módulo A6, ela tem mais a ver com as aplicações disso. Mas eu vou fazer essa aula de hoje ainda, certo? Sobre cada uma dessas coisas e explicar brevemente. Então, como é que a gente pode visualizar e compreender essas coisas usando as 3 leis de Newton. Então, a gente fica assim, fico por aqui com essa aula.
E até a próxima aula aqui, gente.